se juntam e longe da organização do PTB em criar uma juventude, você ao mesmo tempo você tem uma construção de uma juventude feita de forma espontaneísta. Embora pareça que seja uma virtude você criar uma juventude de forma espontânea, por outro lado é um contraponto, porque você criando uma organização sem planejamento, você não vai muito longe. E era uma mazela dessa nova organização juvenil do PTB, por quê? Porque era uma organização feita espontaneamente pela vontade dos jovens, o partido não dava esse respaldo, e esses jovens, para poder ter um reconhecimento, era necessário que eles rodassem pelos estados e, a partir dessa construção, se elegessem deputados estaduais, deputados federais. Não havia o reconhecimento de uma juventude como há hoje no PDT dentro das instâncias partidárias. Por exemplo, você ter quadros do Diretório Estadual de Juventude no Diretório Estadual do Partido, ou no Diretório Nacional, ou no Diretório Municipal, ou na Executiva. O que havia hoje não havia no PTB, porque o PTB não tinha, a princípio, essa visão. Algo que já era muito adiantado no Partido Comunista. E aí, nesse processo, o Brizola, ele como é o primeiro presidente da Ala Moça, a Ala Moça surge, de fato, no Rio Grande do Sul, mas ela se expande isoladamente em várias partes do Brasil. E, a partir desse processo, você tem uma atomização na organização da juventude. E essa Ala Moça, ela prosseguiria até 1952, quando, no dia 3 de... Pode passar, se você quiser. Quando no dia... Pode passar também. Quando no dia 3 de outubro de 1952, na 5ª Convenção Nacional do PTB, é refundada a Ala Moça, só que com o nome de Mocidade Trabalhista, e o Feliciano Araújo seria o seu primeiro presidente. Vale lembrar dessa data por quê? Porque em 1952, o governo Vargas estava passando por um momento crítico, porque você tinha a Guerra Fria e, concomitantemente, você tinha o governo de Eisenhower. O general Eisenhower, que foi um grande quadro na Segunda Guerra Mundial, ele tinha visões extremamente conservadoras, reacionárias, e qualquer projeto, por mais democrático e popular que existisse, era considerado como comunismo. E como Vargas estava imprimindo um projeto nacionalista e democrático popular, as relações Brasil-Estados Unidos tinham uma certa dificuldade por conta dessa perspectiva de um projeto de independência nacional. Isso refletiria justamente como? Com a dificuldade econômica do Brasil de poder tocar sua economia, por mais que houvesse a construção de, por exemplo, de instituições como o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, em 1952, a criação da Petrobras em 1953 com o monopólio estatal do petróleo, ou seja, todo o petróleo existente no território brasileiro era explorado única e exclusivamente pela Petrobras, o que incomodaria os interesses das empresas petrolíferas ligadas aos Estados Unidos e Europa. E a partir desse enfrentamento você tem as greves, como a greve dos marítimos, a greve dos 300 mil, e Vargas ele tinha que tomar uma posição. E quem é que toma essa posição de defesa do trabalhador? Um jovem quadro de 33 anos chamado João Goulart. E aí eu falo, deputado, a importância de investir-se em quadros de juventude. Vargas, naquele momento, com praticamente 70 anos de idade, entrega o partido na mão de um jovem de 33 anos chamado João Goulart. E o João Goulart, a primeira iniciativa dele enquanto organizador do PTB, como presidente nacional do PTB nessa 5ª convenção, foi nada mais nada menos que ajudar na criação de uma mocidade trabalhista e dar esforços para que essa representação tivesse braços da UNE, como Pedro Simon, que é o atual senador pelo PTB do Rio Grande do Sul, fosse o nosso representante como diretor da UNE em 1954 para 55. Onde a gente tivesse o Primo de Oliveira, também como representante nosso da UNE. Enfim, dentre outros quadros que construíam um projeto a fim de nação. Só que essa organização era muito deficitária. E os estados que tinham o maior polo organizativo era, sem dúvidas, o Rio Grande do Sul em primeiro lugar, e isoladamente você tinha focos no Distrito Federal, que mais tarde ia se tornar o estado da Guanabara, o Rio de Janeiro, ou se não no Paraná, ou no Nordeste você tinha o estado da Bahia, ou no Maranhão, ou se não isoladamente Mato Grosso e Amazonas. Você não tinha um projeto claro de organização nacional como a gente tem hoje na JS, com a relação institucional da executivo e dos diretórios nacionais, descendo para executivo e diretórios estaduais, executivo e diretórios municipais e vice-versa. E nesse processo é que você tem a criação dos grandes quadros da JS. Por exemplo, o Herbert de Souza, o Betinho, o autor, defensor da solidariedade, do combate à fome, foi quadro da Mocidade Trabalhista do PTB de Vargas.
Ele foi um quadro que foi inclusive diretor da UNE no final dos anos 50 e início dos anos 60. Por exemplo, o presidente da UNE, que defendia as reformas de base, o Vinícius Caldeira Branco, foi presidente da Mocidade Trabalhista do PTB em Minas Gerais. Você tinha quadros teóricos, por exemplo, Vânia Bambirra e o Teotônio dos Santos Júnior, que eram da Ação Popular, que era a corrente da esquerda cristã, eram nada mais nada menos quadros da Mocidade Trabalhista do PTB. Ou seja, o PTB, mesmo não tendo uma política clara de apoio à juventude, tinha quadros, de fato, que eram lideranças nos movimentos sociais, que mais tarde se tornariam quadros políticos parlamentares, governadores, como no caso do Brizola, que seria governador já no Rio Grande do Sul em 1958 para 59, e ao mesmo tempo você teria quadros intelectuais. A teoria da dependência do Teotônio dos Santos Júnior e da Vânia Bambirra foi fruto desse processo de construção. Só que aí você tem o golpe civil-militar de 1º de abril de 1964. Você tinha como presidente um grande quadro da juventude chamado Danilo Groff. E o que acontece? Danilo Groff junto com João Goulart, com Leonel Brizola e com outros quadros afins da esquerda, proscrito. São quadros que são isolados, quadros que são perseguidos vexatoriamente por um regime autoritário de conteúdo civil e militar. Por que civil e militar? Porque a burguesia nacional, atrelada aos interesses norte-americanos, que iam à contramão da nossa soberania, apoiaram os militares conservadores num projeto chamado Doutrina de Segurança Nacional. Essa Doutrina de Segurança Nacional, ela baseava-se no trinômio: desenvolvimento, modernização conservadora, ou seja, sem a participação do povo no processo, e o caráter de segurança, ou seja, coesão nacional, mas no sentido de segurança. Qualquer pessoa que tivesse uma postura reivindicativa era vista como